Olá, eu sou a Samira, esses são João e Fábio, que eles compõem o nosso grupo, e nós vamos falar hoje sobre zoneamento ambiental. Esse é o tema que nós escolhemos, e agora eu vou pedir, por gentileza, para que os meus colegas se apresentem. Olá, bom dia, eu sou o Fábio. Bom dia, eu sou o João Vitor. E agora eu vou dar início à nossa apresentação, falando um pouquinho sobre o conceito de zoneamento ambiental, o que é esse zoneamento. Bom, o conceito de zoneamento tem origem em sociedades industrializadas e urbanizadas, e também na necessidade do estabelecimento de áreas com uma destinação especial. O zoneamento ambiental, que também é chamado de zoneamento ecológico econômico, o ZI, tem como objetivo viabilizar um desenvolvimento sustentável a partir da compatibilização do desenvolvimento socioeconômico, com a conservação ambiental. E este mecanismo de gestão ambiental, ele consiste na delimitação de zonas ambientais e também na atribuição de usos e atividades compatíveis segundo as características, que são potencialidades e restrições de cada uma delas. Em resumo, o zoneamento ambiental são as delimitações feitas pelo poder público para que o desenvolvimento sustentável aconteça. O ZI é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, conforme inciso 2 do artigo 9º da Lei de número 6.938, de 1981, e é regulamentado pelo Decreto Federal, número 4.297, de 2002, que diz o seguinte: o ZI, instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. Em um licenciamento ambiental, quando trata-se de uma atividade causadora de uma significativa degradação ambiental, instalação de obra, ou até mesmo uma atividade que não seja de uma degradação ambiental tão significativa, mas houver um estudo, uma avaliação dos impactos ambientais, por exemplo, haverá ainda assim essa delimitação geográfica da área em que aquela atividade poderá ocorrer, de uma forma que aconteça o crescimento social e econômico, mas, claro, sempre com o foco da legislação ambiental na proteção ao meio ambiente. O ZI, ele estabelece qual a delimitação geográfica causará menos degradação ao meio ambiente. Claro, visando promover o uso sustentável dos recursos naturais e o equilíbrio dos ecossistemas existentes. O novo Código Federal, que é a Lei Federal de número 12.651, de 2012, estabelece um prazo de 5 anos para que todos os estados elaborem e aprovem seus IS, segundo metodologia unificada, claro, estabelecida em norma federal, e é válido ressaltar que essa previsão ela não existe para municípios, apenas para estados. O planejamento e a racionalização do uso desses recursos naturais são aspectos importantes para o alcance de um desenvolvimento sustentável, e dentro deste contexto, aliás, é fundamental buscar ferramentas que sejam capazes de conjugar um progresso econômico e a preservação ambiental. O zoneamento ambiental pode ser feito em meio nacional, regional, estadual ou municipal. Ele é um instrumento da legislação ambiental e urbana, pois também leva em consideração a qualidade de vida da população. Cabe ressaltar o zoneamento ambiental que não está restrito somente ao ambiente natural, como rios, fauna, flora e o ar. Ele ainda refere-se ao ambiente construído pelo homem, como prédios, ruas, praças, entre outros. Após o término deste processo essencial de estudo e análise de determinado território, o zoneamento ambiental é feito tendo em vista potencialidade econômica e particularidades ecológicas da área em questão. Então, indicar alguns tipos de atividades que podem ser realizados nessa área, como agricultura, área de preservação, pesca ou em agroindústrias. Fala do João,
considerando o escopo do zoneamento ambiental, ele se torna uma ferramenta muito valiosa de planejamento integrado da administração pública, que alia o desenvolvimento econômico à sustentabilidade, e permite que o poder público tome decisões mais assertivas, no que diz respeito ao planejamento social, econômico e ambiental, como já mencionado. Entretanto, o zoneamento ambiental ele enfrenta uma série de desafios no país, né? Embora seja um poderoso instrumento para promover o desenvolvimento econômico e uma ferramenta de gestão muito estratégica, existem alguns desafios para a implementação efetiva no Brasil. Os problemas do zoneamento ambiental começam, por exemplo, na área jurídica. Ele foi introduzido na lei no início da década de 80, só que a regulamentação federal só aconteceu em 2002, por meio do decreto de número 4.297. As normas e regras foram criadas, no entanto, continuavam algumas dúvidas sobre o assunto, como direitos à indenização, prevalência ou não do direito adquirido, prazo para revisão e entre outros problemas e dúvidas enfrentadas. Além disso, são encontradas e verificadas também algumas dificuldades para construir uma interface entre a política ambiental e a urbana. No caso, é necessário mudar este ponto de vista. Estes dois lados devem estar em sintonia, né, como também já mencionado, e acrescenta-se a este quadro a carência de uma visão estratégica nessa direção do poder público, uma excessiva burocracia, por exemplo, e a falta de fiscalização. Agora eu vou falar sobre os tipos de zoneamento ambiental. Temos o zoneamento ambiental urbano, que é regido de acordo com a Lei 6.902, de 81, do artigo 182 da Constituição Federal. A Constituição Federal conferiu competência ao poder público para promover o adequado ordenamento territorial e o desenvolvimento pleno das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar da população. No caso das cidades com mais de 20 mil habitantes, a política de desenvolvimento urbano deve estar obrigatoriamente de acordo com o plano diretor, principal instrumento ordenador do espaço urbano. Temos também o zoneamento industrial, que ele rege as instalações de indústrias para que não possam gerar degradação ambiental em níveis que possam prejudicar a saúde humana. Ele é dividido em 3 zonas: as zonas de estritamente industrial, as zonas de uso predominante industrial e a zona de uso diversificado. Na zona estritamente, são aquelas indústrias cujos resíduos sólidos e gasosos, ruídos, vibrações e radiações possam causar perigo à saúde e ao bem-estar e à segurança da população, mesmo depois de aplicações de métodos adequados de controle e tratamento de efluentes, os efluentes são resíduos das atividades humanas. Então, eles devem ficar em isolamento, essas indústrias, para que as zonas circunvizinhas não possam sofrer, para que não possa acontecer acidentes também. Já as zonas de uso predominante industrial, são aquelas zonas e indústrias que, quando submetidas a métodos, elas não causam perigo à saúde humana e nem perturba o repouso noturno. Ou seja, ela pode ficar, quando submetida aos métodos e aprovado, pode ficar em zonas de atividade urbana, pois ela não causa prejuízo à saúde humana. As zonas de uso diversificado são aquelas zonas que ela não precisa nem passar pelos métodos especiais de controle, pois elas não causam gravame à saúde, o bem-estar e a segurança da população. Ou seja, ela não tem a necessidade de passar por método, pois elas não causam danos à coletividade. Já o zoneamento agrícola representa a transposição da disposição das zonas em áreas urbanas e rurais, também conhecido como zona agrária. Em termos gerais, o excesso das zonas agrícolas prejudica grandes extensões vegetais. Podemos observar no Brasil as ameaças ao habitats vulneráveis e raros, como no caso da Mata Atlântica, o Cerrado e a Amazônia. Temos também o zoneamento costeiro. Conforme a lei, o espaço geográfico de interação de ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não. Pelo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, foi estabelecido um mecanismo capaz de assegurar uma utilização racional dos recursos costeiros, pois podemos ver que no Brasil, 17 estados estão no litoral, e 14 deles têm sua capital instalada à beira-mar, ou seja, se não tiver
um uso racional desses recursos pode causar degradação ambiental. Então, por isso, foi feita essa tal lei, assegurando a preservação e proteção de recursos renováveis, sistemas fluviais, lagunares, estuarinos, baías e praias. Também a zona de reserva ambiental, que são aquelas áreas que, por suas características culturais, paisagísticas, ecológicas ou pela necessidade de conservação dos mananciais e proteção de áreas especiais, ficará vedada a localização de estabelecimentos industriais, ou seja, não pode ter essas instalações de indústrias, pois pode causar degradação ambiental ou até mesmo a perda do ambiente. Então, esses foram os tipos de zoneamento ambiental. Bom, desta forma nós concluímos o nosso seminário sobre zoneamento ambiental. Muito obrigada.